É isso aí, galera! Seja bem-vindo, então, ao nosso curso, na nossa legislação tributária estadual. A gente está falando a respeito do nosso ICMS, a nossa Lei Candir. Professor Wilson Cortez aqui com você, o professor Tudão. Dei vontade para você de ser fiscal? Então tá bom, professor. Agora a gente vai começar a estudar através da nossa Lei Candir, começando com o nome na lei, ou nome in iuris. Ou seja, o nome na Constituição Federal a respeito desse importante imposto e as hipóteses de incidência no imposto. Lembra que para você ser fiscal, você tem que conseguir entender em que situação aquela determinada circunstância que está acontecendo na sua frente, ela é ou não é fato gerador do nosso ICMS. Para isso, a gente tem que conhecer importantes conceitos a respeito do nosso ICM. Vamos lá? Artigo 1º da Lei Candir, apresento a você. Artigo 1º, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir. Então, a competência aqui é a competência que está lá na Constituição Federal. E como está na Constituição, toda competência constitucional, a cobrança de tributo é uma competência privativa. Então, compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. Vamos lá, alguns importantes tópicos a respeito desse nome do ICMS. Imposto sobre operações, vamos saber o que é operação para fins de incidência do ICMS, relativas à circulação de mercadorias. Olha, tudo que eu estou a princípio sublinhando, você tem que conhecer. E sobre a prestação de serviços. Quais são os serviços? Transporte entre estados, intermunicípios ou serviços de comunicação. E aí vem um adendozinho que a partir daqui tem uma outra informação. Ainda que tais operações ou prestações se iniciem no exterior, ou seja, eu vou tributar as importações de mercadorias e de serviços. Professor Tudão, tem muita informação aqui, né? Olha aí para mim. É verdade, o aluno que, a princípio, só lê a Constituição e tenta decorar, ele não sabe o que é uma operação. Vou te falar uma coisa para você. Você imagine a seguinte situação no mundo dos fatos. Uma determinada região do nosso país foi lá inundada e as mercadorias começaram a sair por dentro da porta, do portão principal da empresa, ou seja, elas começaram a circular. Isso está dentro de um livro de teoria, né, de Roque Antônio Carrasa, ICMS, um livro muito bom, mas que não serve para concurso, porque ele acaba tendo um posicionamento mais advocatício, né, que os advogados gostam, e às vezes é contra o fisco. Então não é nem todo o livro de ICMS, apesar de ser um bom livro para você adentrar na disciplina, é um livro bom para o concurso da área fiscal. Tá certo? É bom eu falar isso aqui para você. Não tem nada contra o professor Roque Antônio Carrasa, excelente mestre. Já tive a oportunidade de assistir aulas com ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você a respeito, né? O que acontece nessa situação, professor? As mercadorias estão boiando, então elas saíram. Houve circulação? Aí você vai dizer, não houve circulação, porque não houve um ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Ato voluntário, ato voluntário. Então, na verdade, eu preciso ter algumas definições para entender. Se não é um ato voluntário, não é uma operação. Se não é uma operação, não tem faturador de ICMS. O ladrão foi lá e roubou todo o meu estoque, faturador de ICMS, quer dizer, o cara teve o estoque roubado e ainda tem que pagar ICMS. É assim que funciona, professor? Só porque circulou? Não é assim que funciona. Por isso eu tenho que conhecer cada um dos conceitos para efeitos de a gente entender como é que é o fato gerador desse importante imposto. Vamos então adentrar aí na nossa incidência do ICMS? Volta na telinha. Então a gente vai adentrar através do que nós podemos dizer, ó. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Então, quando você vai no artigo 2º e você estuda a primeira hipótese de incidência, você já vê que aparece lá entre as hipóteses de incidência a operação. Relativas à circulação. Do que? De mercadorias. Então, na realidade, a gente já tem ali aquela hipótese de incidência propriamente dita, né? Aí ele depois adendra, né? Inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, estabelecimentos similares. Professor, o que seria essa operação propriamente dita, né? O que a gente pode dizer como sendo essa operação? Veja uma questão de prova a respeito aí da determinada situação que a gente pode ver aí para efeitos de prova, né? Aí ele fala assim, ó, uma questão que caiu na prova da Cefim de Rondônia, Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia.
Joaquim Elias efetivou a remessa de 100 cabeças de gado da fazenda Boa Vista para a fazenda Ribanceira, ambas de sua propriedade, sendo a primeira no estado de Rondônia e a segunda no estado de Tocantins. O gado é de sua titularidade, conforme prova documental incontroversa, inclusive do pagamento do imposto devido, quando da aquisição dos animais. A Fazenda Estadual de Rondônia, no entanto, está a exigir o pagamento do ICMS, no deslocamento do rebanho de uma para outra propriedade do Joaquim Elias. Nessa hipótese, o imposto não é devido porque já foi pago na etapa anterior, é devido por haver diferimento no pagamento do tributo, não é devido por ser mero deslocamento físico do gado, é devido porque a circulação da mercadoria, é devido porque a substituição tributária. Pronto! Olha aqui para mim. Finalmente você entrou no nível de prova. Tá bom? Eu preciso, questão da GV. Questão da prova da GV, então o pessoal de Rondônia aí fez essa prova. E aí, professor, como é que eu vou resolver a situação? O camarada pega o gado dele e vai levar de um estado para o outro, porque ele tem uma fazenda aqui e vai levar para a fazenda lá. Incide ICMS? Então eu preciso muito conhecer o conceito de operação. Se eu não conhecer o conceito de operação, eu não tenho noção se há ou não a incidência do imposto. Tá bom? Então vamos ao conceito de operação para a gente poder levar para a prova? Vai na telinha novamente. Então, operação, para nós é o ato voluntário, de encaminhar mercadoria. Vou chamar mercadoria agora de uma forma íntima, que nem o Pelé fala da bola, Mercadoria M bolinha, tá? Encaminhar M bolinha, encaminhar mercadoria da fonte de produção até o consumo. Bom, a maioria dos estados brasileiros entendem desta forma. Olha aqui para mim. A maioria não significa todos. A maioria significa que grande parte dos estados brasileiros entendem que, conforme o professor Alcide Jorge Costa, da USP, lá de São Paulo, que ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo é, a princípio, qualquer ato voluntário. Então, você dá saída, simples remessa, doação. Sabe o que caiu em prova? Doação de sacas de feijão para flagelados da enchente. Aí você toca no teu coração, Putz, aquela questão assim, você fala assim, doar saca de feijão incide ICMS? Mas se você sabe o que é a operação, e a operação é um ato voluntário, ou seja, a doação tem um ato de vontade, de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo, então o supermercado que estiver doando para flagelado da enchente vai ter ICMS na jogada. Professor, mas o meu estado isentou, porque... então você está falando que houve a incidência, mas o estado criou uma lei isentiva. Então, tem a incidência, mas está dispensado o pagamento. Aí é uma outra circunstância. Mas se a pergunta é, incide ICMS na doação de saca de feijão, você vai falar, incide, professor, porque é uma operação. Porque a operação é um ato de vontade de encaminhar a mercadoria da produção ao consumo. Simples assim. Tá bom. Eu gostaria que fosse simples assim. Não é tão simples... Porque existe um questionamento no STJ, e aí eu acho que é importante a gente citar esse questionamento, porque tem caído na prova, caiu na prova da GV. Parece que a GV gosta desse assunto, e o que a banca gosta, nós adoramos. É assim que funciona. Eles gostam, nós adoramos. E aí o que acontece? Ele fala assim, nesse posicionamento, a pergunta não é somente o ato voluntário de encaminhar a mercadoria ao consumo que é a operação. Precisa haver a mudança da titularidade. Ou seja, precisa mudar o titular. Então, você simplesmente pegar a sua mercadoria e mandar para um outro estabelecimento seu, você não está mudando o titular. Então, se não há mudança da titularidade, para essa súmula, você está dizendo que existe só um mero deslocamento. E aí, não é um fato gerador, segundo a súmula, do ICMS. Então, quando você for estudar o artigo 2º, inciso número 1, saiba que para o conceito de operações, nós temos a seguinte súmula, que é a súmula 166 do STJ. Vai na telinha para você ver a súmula. Então, a súmula 166 do STJ, ela justamente vai falar para nós
né? Que a princípio nós temos a seguinte situação, né? Súmula 166. Não incide ICMS no mero deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, o que fala então essa importante súmula? Olha aqui para mim. A súmula ela simplesmente ela vai contra um artigo que nós vamos ver mais adiante, o artigo 12, inciso 1 da própria Lei Candir, porque ela fala o seguinte, ó, não incide ICMS no mero deslocamento de uma mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular. O artigo 12, inciso 1 da própria Lei Candir fala, a saída é fato gerador, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, a súmula ela vai contra a Lei Candir. Por isso que eu falo para o meu aluno, tomem cuidado com essa súmula, a súmula 166 do STJ. Por quê? Porque alguns estados já estão trazendo a súmula para as suas provas. Outros estados, apesar de a súmula ser de 1996, o ano que foi feita a Lei Candir, a Lei Candir foi feita depois da súmula, ou seja, a Lei Candir foi feita para contrariar a súmula, e a Lei Candir fala justamente o contrário da súmula, professor. Então, para a maioria dos estados brasileiros, ó, tome todo cuidado com esse tópico, que é o comecinho da aula, mas eu já tenho que falar para você, para a maioria dos estados brasileiros, a súmula não tem importância, ou seja, a saída a qualquer título é fato gerador do imposto. A saída a qualquer título. Saída, desde que seja um ato voluntário para encaminhar ao consumo, é fato gerador do imposto. E para alguns estados, por exemplo, como Rondônia, a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular é considerado somente um mero deslocamento, porque não está havendo a mudança da titularidade, então não tem o fato gerador. Tá? Eu preciso falar das duas situações e eu preciso que na hora da prova você, na realidade, quando você estiver estudando para o seu estado, especificamente para o seu estado, você vai ver se ele normalmente só usa a Lei Candir e não fala nada a respeito de mero deslocamento. E aí você vai ver que na maioria dos estados, olha gente, 90% dos estados usam a Lei Candir somente. Tudo bem? Vai na telinha para você ver. Então, nessa questão, o gabarito de Rondônia, contrariando o professor Tudão, que falou que é 90%, chegamos nos 10%, olha lá, é a letra C. Tudo bem, seu Joaquim Elias, você não deve pagar o ICMS para o estado de Rondônia, porque a consideração de você levar o gado de um para outro fazenda sua não é devido, por ser mero deslocamento físico do gado. Olha só o que caiu na prova de Rondônia, mas quando você vai ler na lei própria do imposto lá em Rondônia, eles falam que o mero deslocamento físico entre filiais não tem a incidência do ICMS. Tá bom, pessoal? Guarda essa informação, leva para a prova. Continuando. Bom, operação você já entendeu, né? Ou pelo menos você já sabe que tem uma grande briga. Agora vamos para outro conceito importantíssimo, que é o conceito de circulação. Olha aqui para mim, fiscal. Circulando. Então, circulou, fato gerador do ICMS. Que tipo de circulação é fato gerador do nosso imposto, professor? Vai na telinha para você conhecer os 3 tipos de fatos geradores de imposto que nós temos aqui, tipos de circulação que são fatos geradores. Mostra lá para eles. Circulação física, quando a saída é física, você viu a saída da mercadoria de um para outro lugar. Né? Circulação jurídica, o que baseia a circulação jurídica é a mudança da titularidade. Alguns autores acham que só circulação jurídica é fato gerador do ICMS. Circulação econômica, encaminhamento da mercadoria para consumo, seja por circulação física ou jurídica. Então, na circulação física, você vê a mercadoria saindo. Na circulação jurídica, a mercadoria nem sai do lugar, mas você tem a mudança do titular. E na circulação econômica, você tem o que nós chamamos de encaminhamento da mercadoria para o consumo, seja por circulação física, seja por circulação jurídica. Olha aqui para mim. Queridos, então quando você é fiscal e você está trabalhando, quando você vê o caminhão passando na sua frente, ele está lá com as rodas arriadas, você fala, ele está cheio de mercadoria. Ali já aconteceu a circulação física.
Nós estamos no meio de uma circulação física. Então, nós normalmente não fiscalizamos as empresas antes do caminhão sair. Nós fiscalizamos aonde está descarregando a mercadoria. Então, tem operações que nós fazemos, que nós saímos com a viatura da Secretaria da Fazenda para procurar os locais onde os caminhões estão descarregando. Então, antes de começar, por exemplo, o movimento do supermercado, os caminhões estão todos lá descarregando, nós passamos lá e verificamos. E aí, nota fiscal, está tudo ok? Legal, que bom, tá bom, então pode passar, beleza? É assim, fiscal. Por quê? Porque você sabe que o fato gerador é na saída física daquela mercadoria. Mas tem algumas situações que a mercadoria nem saiu naturalmente, mas ela já foi vendida. Ou ela está depositada em algum lugar porque alguém mandou, e aí aquele depósito pode ser trocado de titularidade. A mercadoria nem sai do lugar e ela pode mudar de titular. São o que nós chamamos de circulações jurídicas. Também fato gerador do nosso imposto. E, finalmente, nós podemos dizer que a circulação econômica é quando a mercadoria sai lá da produção rural, ou sai de uma extração, né? Você tira lá o minério, ou é importada, nem foi feita no país, passa pela industrialização, passa pelo atacadista, passa pelo varejista. O que é o atacadista? Aquele que vende a grosso, vende em grande quantidade, vende para quem vai revender. Passa para o varejo. Quem é o varejista? Aquele que vende para o consumidor final, até chegar ao consumidor, seu João. Então, veja, olha o ICMS como é importante, olha como você ser fiscal do ICMS, você vai fiscalizar desde a ponta da cadeia até a outra. Você vai fiscalizar desde o produtor rural, tem muitas áreas no Brasil que nós temos grande produção rural, e tem fiscal que vai atrás do caminhão de gado. Caminhão de porco. Meu querido, inesquecível você fiscalizar um caminhão com porcos vivos. O caminhão passa, 10 minutos depois vem o cheiro. O cheiro fica meia hora no posto fiscal. Inesquecível. Não desejo isso a você. Mas se acontecer, você vai lembrar do tudão. Tá bom? Então, quais são as circulações mesmo, professor? Física, jurídica e econômica. Vai na telinha para você continuar esse texto importante. Então, veja lá. Circulação física, quando você vê o caminhão na área, né? Ó, já guarda esses nomezinhos, ó, você vai ter muito exercício com isso, ó. O remetente, o destinatário e o transportador. Então, nós temos um fato gerador, que é justamente essa saída da mercadoria do remetente para o destinatário através de um transportador terceiro. Tá legal? Então, essa é a circulação física. Circulação jurídica, olha lá. Ah, o camarada contrata um armazém geral. Olha o nome que ele já tem, né? O armazém geral, o que ele faz? Olha aqui para mim. O armazém geral, o que ele faz? Ele armazena geral. Armazena geral. O armazém geral, que muitas vezes é citado na nossa lei estadual, é aquele que armazena geral. Armazena para toda e qualquer pessoa que queira contratá-lo. Ele é um prestador de serviços. O seu serviço está no item 11 da lista. Por isso que é interessante você conhecer a lista. Porque a lista 11, no item 11 fala do armazém geral. E aí o armazém geral, como prestador de serviço, ele é um contribuinte do ISS, mas ele guarda estoque de terceiros. É para isso que ele presta serviço. E o armazém geral é um local que você guarda estoque de qualquer pessoa. Então, por isso o nome, geral. E você pode contratar um armazém. Então, uma empresa A pode vender a mercadoria para uma empresa B e falar assim, a mercadoria está no armazém. Ah, eu quero que ela continue no armazém, porque é mais interessante para mim. Então, eu vou contratar um armazém também. Então, vai haver uma mudança de titularidade. Opa! Fato gerador do ICMS. Sem sair a mercadoria do lugar. Sem sair do lugar. Opa! Circulação jurídica. Você entendeu o que eu estou falando? Então, existem circulações jurídicas onde há fato gerador sem nem a mercadoria sair do lugar. Vai na telinha. Por isso que eu fiz esse desenho para você. Ó. O armazém geral, a mercadoria fica ali, mas é como se ela tivesse saído do remetente para o destinatário. Tudo bem? Bom, e a circulação econômica? Tá vendo aqui a circulação econômica? Olha aqui, ó. O produtor rural mandando para a indústria. A importação mandando para a indústria. A indústria mandando para o atacado, que vende a grosso. O atacado que vende para o varejo, lá o restaurante, que vai vender para o comilão. Opa, eu, seu João, qualquer pessoa que é o consumidor final. Tá certo? Então, olha só como é que o nosso tributo é. O ICMS é um tributo sobre circulação, né, professor? Exatamente. Então, cada uma dessas hipóteses que a gente está vendo aqui, ó, tá? Cada uma é um fato gerador. Fato gerador 1, saída do produtor rural. Fato gerador 2, entrada no Brasil
por desembaraço na importação. Fato gerador número 3, saída da indústria para o atacado. Fato gerador número 4, saída do atacado para o varejo. Fato gerador número 5, fornecimento de alimentação e bebida lá no restaurante. O fiscal trabalha em todas as áreas de atuação aqui nessa circulação econômica. Olha aí para mim, o fiscal trabalha em todas essas áreas. O fiscal do ICMS é o camarada que ora está fiscalizando o produtor rural, ora está fiscalizando a indústria, ora está fiscalizando atacados, ora está fiscalizando o varejo. Eu lembro que a minha primeira fiscalização foi no açougue. E a gente foi naquele pequeno açougue, 10 colegas, não tinha nem lugar para botar as coisas, né? Porque era só o caixa e o cara lá afiando a faca, falando assim, o que está acontecendo? Ô cambada de fiscal. Entendeu? E nós já ali, né, com aquele respeito, né, forte e firme. Vamos lá, vamos continuar. Vai na telinha. Bom, quando você vê o artigo 2º, inciso 1 da Lei Candir, ele fala de uma outra parte de fato gerador, que eu acho bastante interessante também, que é, inclusive, o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Olha só que interessante. Inclusive, o fornecimento de alimentação e bebidas. Então, nós temos um fato gerador que chama-se fornecer alimentos e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Quando ele fala de estabelecimento similar, a gente vai saber mais adiante o que é o conceito de estabelecimento para fins do ICMS. Entra aí rotisseria, padaria, confeitaria, todo lugar que fornece alimentação e bebidas, até, né, aquele local que você consome no local. Alimentação preparada para consumo no local. Professor Tudão, me dá uma explicação sobre isso. Por que a circulação é fato gerador e depois o fornecimento também é fato gerador? Olha só que interessante. A questão foi resolvida pela Lei Candir. Por quê? Porque entendia-se que quando havia o fornecimento no restaurante, não se sabia se aquilo ali era só prestação de serviço ou se prevalecia o fornecimento da refeição. E aí foi resolvido pela Lei Candir. A situação é o seguinte: fornecimento de alimentação e bebidas quando é aquele que é feito no próprio local. Então, quando você, a princípio, vai consumir no local, você tem o fato gerador do ICMS. E o mais interessante, todo serviço que for utilizado para fornecer alimentação e bebida, todo serviço que for utilizado para o fornecimento de alimentação e bebidas, também vai entrar na base de cálculo do ICMS. Então, na verdade, no fornecimento de alimentação e bebidas, tem lá o garçom, né, professor? Pois é, a gorjeta do garçom entra na base de cálculo do ICMS. Porque o garçom é um prestador de serviço, né, professor? Pois é, mas ele está ajudando a acontecer o fato gerador do ICMS, que é o fornecer alimentação e bebidas. Ah, o couvert artístico que está tocando na casa. Você vai passar no concurso. E vai ser com a sua belíssima esposa que você vai chegar lá, né? Ah, professor, ainda não tem esposa, mas depois que passar no concurso você vai ficar boizinho, vai ficar chique no último e vai conseguir a tua esposa até no curso de formação, né? As pessoas estão lá super acabadas, estudando para concurso, não dá para fazer unha, não dá para fazer cabelo, mas depois que passa no concurso dá tempo para isso tudo, meu querido. Aí vira, é o estado maravilhoso. Aí você vai lá e casa com a cidadã, com um cidadão que está lá na tua frente, que você nunca tinha visto lá no cursinho, mas de repente ele gerou uma belezura nele e aí você se encantou. Sim, junte os fatos geradores. Parou o quê? Oi? Ela entrou em stand-by. Aqui é a TV? Volta no slide para mim, por favor, de novo. Tá bom. Aí você dá continuidade. Beleza. Então, pessoal, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Entre esses estabelecimentos similares, nós temos as rotisserias, as padarias e outros, né? Veja que quando ele fala fornecimento de alimentação e bebidas, a gente está falando de alimentação preparada para consumo no local. Então, é uma situação específica para aquele determinado local, para aquela determinada situação. Olha aqui para mim. Então, professor Tudão, você está me falando que o fornecimento de alimentação e bebidas é diferente da saída de mercadorias? Exatamente isso que eu estou te falando. É diferente uma coisa da outra coisa. Quando a gente fala saída de mercadoria, a mercadoria vai ser enviada para o destinatário.
Quando a gente fala de fornecimento de alimentação e bebidas, a alimentação vai ser consumida no local. A banca conhece o que eu estou te falando e faz cair isso na prova. Quer ver como é que é? Olha lá o que caiu na prova da Fundação Carlos Chagas do ICMS de São Paulo. Olha lá, a pizzaria O2B, que ainda não está inscrita no cadastro de contribuintes do ICMS. Então, a O2B não está inscrita no cadastro de contribuinte do imposto. Não tem salão para receber clientes em seu estabelecimento. As pizzas são preparadas e vendidas no balcão para serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no domicílio da clientela, no próprio bairro da pizzaria, mediante uma taxa de entrega. Olha só a pergunta agora, ó. Que interessante como é que questões práticas caem na sua prova. Essa pizzaria é contribuinte do ICMS porque fornece refeições. É contribuinte do ICMS porque efetua a saída de mercadorias do seu estabelecimento. Então aqui já tem um problema. Será que ela é fornecedora de refeição? Ou será que ela é aquela que dá saída de mercadoria do estabelecimento? Ela é contribuinte do Imposto Municipal sobre Serviço e não do ICMS, porque a princípio ela contrata lá um motoboy para fazer a entrega. É contribuinte tanto do ISS quanto do ICMS por prestar serviço de transporte. Será contribuinte do ICMS a partir do momento que ela se inscrever no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS. Professor Tudão, ferrou! Eu nem bem aprendi a matéria e já estou sendo cobrado. Querido, eu estou querendo só mostrar nesse começo aqui de aulas como é que cai nas provas, tá? Então, a importância do que eu estou falando aqui, porque eu já sei como é que cai na prova, são muitos anos ajudando vocês a passar nesses concursos e a gente está trazendo questão de tudo que é banca aqui para você ver, inclusive, como é que tem caído. No caso aqui da pizzaria, veja que na própria questão ele tem que dar os indícios do que está acontecendo. E ele fala isso. Ele fala o seguinte, a pizzaria, ela não tem local para que você consuma no local. Na verdade, ela só faz entrega. Então, se ela só faz entrega, não é fornecimento de alimentação e bebidas que ela está fazendo. Porque, para ser fornecimento de alimentação e bebidas, o faturador, teria que haver o consumo no local, não é o que está acontecendo. Então, nesse fornecimento que nós estamos vendo aqui, o que está acontecendo, na realidade, é a incidência do nosso ICMS sobre a saída da mercadoria. Tá bom? Volta lá na questão. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa letra B de bola. É contribuinte do ICMS ao 2B porque efetua saída de mercadoria do seu estabelecimento. Ah, professor, e quanto à taxa de entrega? Se ele usar o veículo próprio, né? Se ele usar o veículo próprio, não tem que falar de faturador de prestação de serviço, tá? Então, não se fala em serviço de transporte. E não foi falado exatamente como é que acontece essa entrega. Então, não é essa situação que a gente está vendo. Na verdade, a dúvida é fornecimento de refeição ou é saída de mercadoria? Então, vamos lembrar, o fornecimento de alimentação e bebidas é quando a alimentação é preparada para consumo no próprio local. Tá bom? Então, isso se torna muito importante. E para poder ajudar você, lembre-se que nesse fornecimento de alimentação e bebidas, a mercadoria será tributada pelo ICMS, mas o serviço também. Tanto é que na base de cálculo você vai ver que o valor total da operação, ou seja, a base de cálculo do ICMS vai ser tudo. Mercadoria mais serviço. Olha aqui para mim. Já me adianto com você. A base de cálculo vai ser tudo. Mercadoria mais serviço. Ou seja, todo o serviço que for utilizado para fornecer alimentação e bebidas vai entrar na base de cálculo do ICMS. Gorjeta do garçom entra na base de cálculo do ICMS. O garçom é um prestador de serviço. Mas o serviço dele, se tiver incluso no pagamento ali do que você vai fazer, quer dizer, não é uma situação que você vai pagar por fora, você vai pagar por dentro, incide ICMS na jogada. Por isso que muitos restaurantes estão fazendo você pagar até numa outra maquininha a gorjeta. Para quê? Para que não haja incidência do imposto ICMS. Porque se pagar junto, está dentro da incidência. Outra situação interessante é o couvert artístico. Aquele jantar romântico com a sua querida, né? Passou no concurso, vamos comemorar. Festa, professor. Então você já vai trazer a memória que traz esperança. Você tem que trazer coisas boas na tua memória para você manter-se estudando a legislação. Eu sei que você gosta muito de legislação, eu sei que você ama a legislação, mas você tem que se manter com foco total. Você tem que se automotivar para se manter estudando firme nesse propósito que você tem de ser auditor fiscal estadual. Então, para você que está estudando,
O jantar romântico tem lá o couvert artístico. O couvert artístico entra ou não na base de cálculo do ICMS naquele fornecimento de alimentação e bebidas? Coloque aí, sim, professor, porque qualquer serviço para fornecer alimentação e bebidas entra na base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Volta na telinha. Beleza, professor. Então matamos essa questãozinha. E aí vem um outro item interessante, que é o item da prestação de serviços. O nosso imposto também incide sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Tem bastante coisa para a gente falar dessa prestação de serviço. Vamos começar a falar a respeito do que seria esse transporte ser de início e final entre estados distintos ou entre municípios distintos. Olha aí para mim. Então, por hora, é interessante que você saiba que se o transporte começa num estado e termina no outro, esse transporte é faturador do nosso ICMS. Se o transporte começa num município dentro do estado e termina num outro município dentro do mesmo estado, esse transporte também é faturador do ICMS. Então, no caso do ICMS, o transporte se iniciar num estado, terminar no outro, se iniciar num município, terminar no outro, tem bons indícios, olha o que eu falei, hein? Tem bons indícios de ter faturador de ICMS. A outra coisa importante não é só o início e o fim contratados do serviço. É você fazer com que um terceiro faça o serviço para você. Como assim, professor? O terceiro que a gente está falando é justamente a figura do transportador. Esse transportador não pode ser nem o próprio remetente, nem o destinatário. Tem que ser um terceiro propriamente dito. Para que, a princípio, você tenha uma prestação de serviço onerada pelo nosso imposto. Mas isso a gente continua na nossa próxima aula. Com isso, encerramos esse bloco. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.